Hoje eu convido vocês para um bate-papo com relação a um tema difícil e polêmico, que são casos extraconjugais. Nenhuma cultura até hoje conseguiu equacionar esse problema das relações extraconjugais. Então nós temos aí culturas onde o homem pode casar com duas ou mais mulheres, temos culturas onde as mulheres podem casar também com dois ou mais homens. Não é um tema fácil. A infidelidade ela causa muita angústia e muito medo para quem trai, com receio de ser pego e, por exemplo, destruir uma família. A taxa de infidelidade entre homens e mulheres, ao contrário do que se pensa, ela é razoavelmente igual, um pouquinho mais só que os homens vão trair do que as mulheres, tá? Então, assim, eu vejo assim em roda de conversa com amigos, as mulheres sempre falando que os homens traem muito mais que as mulheres. E não, segundo as pesquisas, é muito semelhante aí essa taxa, tá, de traição. A sociedade hoje, ela é muito exposta, né, gente, a muitas tentações, é tudo muito fácil. Você usa o celular, você marca um encontro, você olha pessoas muito bonitas ali no Instagram. Então, hoje em dia, esse meio, né, a tecnologia, ela tem facilitado aí para essas relações extraconjugais. Quem sofre uma relação extraconjugal geralmente fica com a autoestima muito abalada, sente muita raiva, pensa em trair também o cônjuge, pensa que tem algo errado com ela ou com ele, e quer saber detalhes desse processo de traição. E sente raiva, medo, rejeição, além dessa questão da autoestima que eu falei para vocês. E, gente, olha que interessante. Para uma traição ocorrer, não necessariamente tem algo errado nesse casamento. Cerca de 80% das traições, segundo as pesquisas na área da psicologia, ocorrem sem ter um problema nítido aí nesse casamento, um problema sério nesse casamento. Então, os motivos podem ser vários. Um deles, por exemplo, são valores diferentes. Então, uma pessoa, por exemplo, quer ter filho, a outra não. Existe uma falta de respeito na relação. O casamento acaba sendo um momento onde se discute apenas problemas, como questões financeiras, e existe uma dificuldade de comunicação. Tem pessoas também que, durante o casamento, acabam tendo um flerte que a gente chama de flerte recreativo. Quer dizer, assim, é importante para essa pessoa se sentir paquerada, se sentir bonita, mas não costuma passar muito disso. Gente, aqui eu não estou discutindo se isso é aceitável ou não, tá? Eu tô colocando para vocês os motivos que acabam ocorrendo aí essa traição. Então, nesse flerte recreativo, às vezes a pessoa dá uma escorregada e acaba traindo seu parceiro ou sua parceira. Ou, por exemplo, também não viveu a solteirice, então chega na faixa de 40, 50 anos, ama estar casado, mas chega à conclusão que aproveitou pouco da vida. De novo, né? O casamento é muito bom, mas a pessoa começa a ver essas variáveis aí que influenciam aí nesse processo de traição. Às vezes o casamento também tá ótimo, mas encontra uma pessoa que tem muita afinidade. Então, por exemplo, eu adoro fazer atividade física, encontro uma pessoa que também adora, ou eu entendo muito de vinho e conheço uma pessoa que também entende muito, eu sinto uma conexão emocional muito grande com essa pessoa e pode ser que eu acabe me apaixonando loucamente por essa pessoa. E tem pessoas também, gente, que conseguem amar duas ou mais pessoas, tá? Então, às vezes, ocorre aí esse caso extraconjugal, o casamento estando bem e o relacionamento com a amante ou com o amante também acaba indo muito bem. Tem pessoas que simplesmente não se encaixam nesse modelo tradicional de casamento, então acabam pulando a cerca e alguns acabam até propondo um relacionamento aberto que, na minha experiência clínica, costuma não dar muito certo, tá? Porque sempre corre o risco de ocorrer uma paixão aí. E a tendência do vizinho também de ser mais verde, né? Então, assim, meu casamento tá bom, mas será que tá com aquela outra pessoa não vai ser melhor pra mim?
Às vezes a gente precisa, né, gente, viajar para outros países para parece que se dar conta de que o nosso país é que é bom. E isso vai acontecer também nas relações. Tem questões culturais também nessa questão da traição. Então sempre tem, por exemplo, aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura machista que, por exemplo, o tio leva um menino de 12 anos para ter a primeira iniciação sexual com garotas de programa, por exemplo, para mostrar que é macho, né? Que é conquistador de mulheres. Então, antigamente, ali no início do século XIX, era tão comum trair que os maridos tinham até vergonha de dizer que eram fiéis. Só para vocês terem uma ideia como essa influência cultural, ela pesa, ela é forte. Temos também outro motivo aí de traição, é a questão da reorientação sexual. Às vezes o casamento, como eu disse, está ótimo, mas a pessoa se sente atraída por pessoas ali do mesmo sexo. Isso tudo que eu coloquei para vocês, então, não torna o seu parceiro ou a sua parceira uma pessoa mau caráter. Vocês viram os motivos que eu coloquei? Não são motivos, assim, perversos, tá? De traição. São coisas que podem acabar ocorrendo aí na relação. Agora, e para superar uma traição? O que a gente deve fazer? Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: vocês têm que pensar que a vida do cônjuge muda do dia para a noite. Muda completamente, fica sem chão. Fica pensando assim, quem é essa pessoa que está do meu lado? Quais são os outros segredos que você tem? Será que você realmente vai para a padaria? Será que você realmente está indo viajar a trabalho? Então gera uma insegurança muito grande. Então, o primeiro ponto para se recuperar um casamento, se recuperar uma relação pós-traição, pós-casos extraconjugais, é um arrependimento genuíno da parte de quem traiu. Então, mostrar isso de forma genuína, lamentar a dor, se conectar com o outro, sentir a pele do outro. Se você trata o outro com indiferença, você não está tendo empatia, você não está tendo conexão. A pessoa que foi traída, ela vai querer xingar, ela vai querer brigar, ela vai querer expor aquele sentimento de raiva. Muitas até falam em trair também seu parceiro para ele sentir a dor que ela sente. Então, é importante deixar extravasar essa fúria, né? A sua parceira ou seu parceiro. E um ponto que eu acho relevante é o seguinte: a pessoa que está muito magoada com relação à traição, ela vai ter uma tendência a querer contar para todo mundo sobre isso, porque ela está com raiva. E é importante ficar atento, porque depois resolve reatar, e aí tem mãe, tem pai, tem amiga com ódio aí desse marido, e aí fica bem confuso aí a relação. E normalmente é muito difícil acontecer de você perdoar aí uma segunda traição, então fiquem atentos também a isso. E a pessoa também vai querer perguntar com quem foi, vai perguntar talvez detalhes bem constrangedores. E quem traiu normalmente comete um erro que eu considero muito grave, que é falar a conta-gotas e falando aos pouquinhos. Isso não é legal, gente, porque é como se vocês estivessem retraumatizando o seu parceiro constantemente, como se tivesse ocorrido várias traições. E tem pessoas também que nesse constrangimento acabam mentindo. E às vezes o outro ali tá jogando verde, ele sabe tudo o que aconteceu. Então, quando for falar, fala tudo de uma vez. Se o detalhe for constrangedor, eu considero importante colocar que tudo que foi relevante já foi falado, né? E que se for falar além disso, vai expor a você e vai fazer feridas, vai deixar sangrando aí, é como se fosse um masoquismo. Então é importante falar tudo de uma vez e cortar de forma firme, dessa forma como eu pontuei para vocês. E um outro ponto que eu considero também bem importante é a indenização. É a hora aí de você dar o melhor para recuperar o seu casamento. Fazer gentilezas por seu parceiro ou para sua parceira. Comportamentos que você não tinha antes, para mostrar de forma genuína que você está arrependido, que você quer fazer esse casamento dar certo. Cortar completamente a relação com a relação que você teve, né, fora do casamento. E sempre buscar dar muita segurança para o outro.
Então, por exemplo, eu estou em reunião, você quer fazer uma videochamada para ver que eu estou em reunião? Para o outro, aos poucos, e ganhando novamente essa confiança. E isso pode demorar meses, então requer muita paciência, tá? Para recuperar esse casamento. Jamais culpe seu parceiro pela traição. A responsabilidade é de quem traiu. Não temos que culpar o outro por um comportamento nosso. E para finalizar, o que eu sugiro é perguntar o que nós dois podemos fazer juntos para que isso não ocorra mais. Espero que eu tenha contribuído com vocês com relação a isso. Voltando, a falar aqui que eu não estou entrando no mérito se isso é correto ou não, certo? Eu estou só trazendo mais informações para vocês de um tema delicado que quase não se fala, tá bom? Um ótimo domingo, espero que tenham gostado. Um abraço!